Olá, seja muito bem-vindo a Jaque House. Eu gostaria de compartilhar com você um louvor que tem na harpa cristã, que ele tem um trecho que ele diz assim: quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Nas alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Olha, quando eu escuto esse louvor, ele me faz sempre prestar atenção nesse trecho, porque ele fala que quem quiser ter a coroa passará por mais tribulação. Isso faz prontamente a gente se lembrar quando Jesus ele falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que na verdade seja quer dizer que quem quiser de Deus ter a coroa passará por mais tribulação? É porque na verdade, quando a gente escolhe e a gente decide servir a Cristo, a gente é muito afrontado espiritualmente. Mas eu não estou falando isso aqui para você desistir não, tá? Não é para você desistir de servir, de continuar a tua fé e nem de proferir, né, e declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Eu estou falando isso é porque, de fato, a gente percebe que a gente precisa se negar mais, a gente precisa vencer as batalhas de modo muito diferente, porque a gente precisa se confrontar o tempo todo. A gente precisa se dizer, sabe, para o mundo que a gente não quer fazer aquilo que está errado diante dos olhos do Senhor. E nisso, a gente tem que bater de frente. Porque a gente precisa confrontar aquilo que às vezes a gente acha que deve fazer porque nos disseram para fazer, mas na verdade a gente sabe que aquilo ali não é o que Deus quer que a gente faça. E as tribulações, elas realmente, é muito dolorosas, são muito dolorosas. Elas nos fazem sofrer, elas nos fazem entristecer, elas nos fazem perder a esperança, elas nos fazem desistir muitas vezes, né? Mas o que Deus, ele nos transmite é que a gente precisa confiar e precisa prosseguir. Porque ele diz assim, né? Quem quiser de Deus ter a coroa passará por mais tribulação, mas nas alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Olha, ele está lhe dizendo, né, que esse louvor diz que a gente precisa se humilhar para que a gente possa ter o acesso à casa do Pai. Mas quando a gente fala dessa humilhação, não é que a gente precisa se colocar na condição de fraco. Porque as pessoas acham que humilhação tem a ver com submissão e o quê? Fraqueza. Mas na verdade, essa submissão, essa humilhação, é na verdade uma entrega. É uma posição de você dizer assim, olha Deus, Tu és o meu Senhor e eu sou o teu servo ou tua serva e eu confio em Ti. Submissão é assim, é se colocar dessa forma, mas principalmente é obedecer à voz daquele que é o seu Senhor. Que as pessoas confundem a humilhação com a fraqueza, se colocando na condição de impotente, de impossibilitado, mas a palavra ela nos diz
que Deus nos deu um espírito de ousadia e não de temor. Ousadia quer dizer o quê? Que Ele nos fez forte. Submissão é uma coisa, mas achar que nós não somos capazes é outra totalmente diferente. Porque se a gente se coloca na condição de fraco, a gente não consegue viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Porque Ele nos deu um espírito de ousadia. O que é ousadia? É você ter aquela partida, sabe? Aquela iniciativa, aquela força, aquela determinação de fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? E por que Ele diz que não nos deu um espírito de covardia e nem de temor? É porque o medo, ele nos paralisa e nos faz não chegar a sermos ousados como Deus nos quer. Por quê? Porque a ousadia, ela nos põe na condição de ativos, de pessoas que agem, pessoas que fazem, pessoas que não procrastinam, pessoas que seguem avante rumo ao alvo, que é Cristo. Então, que nós possamos nos fortalecer, sabe? Nos humilhar diante dos pés do Senhor, porque quando a gente se humilha, a gente está dizendo que, Senhor, olha, eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu sou dependente de Ti. Lembre-se da palavra que Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. As pessoas acham que sim, mas se Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele é quem possibilita todas as coisas. Mas não é que Ele não nos tira o direito e nem a possibilidade de decidir. Pelo contrário, Ele nos deu o poder de ousadia e de moderação para que a gente faça aquilo que tem que ser feito. Mas aquilo que só Ele pode fazer, aí é com Ele. O que Ele quer é que nós sejamos confiantes e submissos. A confiança, ela vem da fé, no crer que Ele é o Deus de todas as coisas. Então, que você possa ser submisso, mas saber que você é forte, que você precisa se humilhar diante dos pés dEle, reconhecendo que Ele é o seu único Deus, mas sabendo que Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode. Não temas, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe e até a próxima.